Meu Deus, ele não está respirando direito. A frase saiu tão baixa que nem parecia voz, mas naquele quarto silencioso demais para uma casa tão viva por fora, ela soou como um tiro. Júlia ficou imóvel, o pano de limpeza parado no ar, enquanto observava o bebê se contorcer no berço com um esforço que nenhum recém-nascido deveria conhecer. Não era apenas fraqueza. Era uma luta, lenta, dolorosa, silenciosa, como se aquela pequena vida estivesse sendo drenada gota por gota, longe dos olhos de quem deveria protegê-la. Ali, entre paredes claras e móveis perfeitos, existia um terror que não gritava. Ele sussurrava. E o mais assustador não era o sofrimento da criança, era o fato de que alguém naquele lugar queria que ninguém percebesse. Por um instante, Júlia sentiu que o tempo se dobrava ao redor dos dois. Aquele choro fraco, aquele peito subindo e descendo como se buscasse ar em um mundo que o negava, tudo nela gritou ao mesmo tempo: tem algo muito errado acontecendo aqui. E se ela não fizesse nada, aquela criança não aguentaria por muito mais tempo. A mansão Moretti sempre teve essa habilidade estranha de esconder coisas. Era grande demais, bonita demais, organizada demais. Cada canto tinha um brilho calculado, como se alguém passasse mais tempo polindo superfícies do que olhando pessoas nos olhos. E naquele dia, enquanto o bebê respirava com esforço, esse brilho parecia zombar da fragilidade que repousava no berço. Júlia encostou a mão na testa da criança, quente, quente demais. Mas o que a incomodava não era a febre, era o jeito como a temperatura subia e descia sem lógica alguma, como se fosse empurrada por algo externo. Ela já tinha visto isso antes, em outra vida, numa sala branca iluminada por lâmpadas frias. Uma lembrança atravessou sua mente como lâmina, frascos rotulados, anotações médicas, discussões que nunca deveriam ter recaído sobre ela. Ela afastou o pensamento com a mesma rapidez com que ajeitou a manta no berço. Nos corredores, o som dos saltos da patroa ecoava como um lembrete incômodo. Naquela casa, tudo precisava parecer perfeito. E perfeição não admite choro. A mulher surgiu na porta poucos minutos depois. Bela, impecável, envolta no perfume doce que sempre anunciava sua chegada antes do corpo. Seus olhos passaram pelo bebê por menos de um segundo, como se o pequeno fosse apenas um detalhe fora do lugar, e depois subiram na direção de Júlia, avaliando-a com aquela frieza cheia de superioridade que jamais precisava ser dita. Ele ainda está chorando? Perguntou sem realmente querer saber. Júlia apenas assentiu. A patroa revirou os olhos com irritação contida, como se a reação de um bebê fosse um inconveniente, e não um sinal de perigo. Quando ela saiu, o silêncio voltou a se espalhar pelo quarto como fumaça. Mas agora, Júlia já não conseguia ignorá-lo. Era um silêncio pesado, calculado, quase arquitetado para sufocar qualquer verdade que tentasse emergir dali. E enquanto recolhia o pano do chão, a mesma sensação voltou a atravessá-la de forma cortante. Essa criança está sozinha. Que alguém está fazendo isso de propósito. Algo naquela mansão estava começando a rachar, e Júlia, mesmo tentando se convencer do contrário, já sabia que aquela manhã seria apenas o primeiro passo da história mais perigosa da sua vida. Foi quando Júlia se abaixou para recolher um brinquedo caído atrás do berço que algo mudou. Algo pequeno, quase invisível, mas que fez seu corpo inteiro endurecer. Um aroma distinto, escondido sob o cheiro do leite e da lavanda artificial, passou pelas narinas dela, como uma lembrança que não deveria estar ali. Um cheiro metálico, frio, químico. Ela congelou, o brinquedo esquecido entre os dedos. Não era um aroma desconhecido. Era um cheiro que ela tinha sentido centenas de vezes em outra vida, em outro mundo. Aquele onde usava jaleco, não avental. Onde manipulava substâncias, não panos de limpeza. Aquele mundo que desmoronou quando colocaram sobre ela uma culpa que não era sua. O coração dela acelerou num ritmo irregular, como se tentasse avisar algo que a mente ainda não queria aceitar. Júlia se levantou devagar, sentindo o peso do ar mudar ao redor. A luz do abajur tocava a bancada ao lado do berço, revelando a mamadeira recém-preparada, ainda morna.
Ela se aproximou apenas o suficiente para observar, não para tocar. A textura parecia mais espessa do que deveria. O tom levemente opaco. E foi nesse instante que ouviu passos no corredor. Os saltos, o perfume, a presença. A patroa entrou no quarto como quem invade um palco. Não olhou para o filho, olhou para a mamadeira, depois para Júlia. O olhar perfurou, analisou, suspeitou, mas sem dizer nada. Apenas deu um sorriso curto, inexplicavelmente tenso, e pegou o frasco com um cuidado exagerado, como quem protege um segredo frágil. Eu mesma cuido disso, disse, antes de sair, fechando a porta devagar. A respiração de Júlia falhou por um segundo. Aquilo era o incidente. Aquela mamadeira, aquele cheiro, aquela reação. Pela primeira vez desde que pisou naquela casa, Júlia sentiu não apenas desconforto, mas perigo. Um perigo real, urgente, invisível, que parecia se mover entre objetos inocentes e rotinas silenciosas. Quando a porta se fechou, ela correu os olhos pelo quarto, buscando qualquer outra pista que pudesse confirmar o que tentava negar. Foi então que viu, atrás do porta-retratos de prata, um pequeno frasco de vidro parcialmente escondido. Não era grande, não chamava a atenção, mas bastou ver metade do rótulo para o estômago de Júlia despencar. Ela conhecia aquele nome, conhecia demais. As mãos dela começaram a tremer, não de medo, mas de lembrança, de memória, de tudo o que perdeu por causa de um erro que não cometeu, mas que assinaram nas costas dela como sentença. Ela olhou para o bebê, para a respiração curta, para o corpo pequeno demais para o mundo, e entendeu naquele momento que a rotina da mansão havia acabado. Nada seria igual depois daquele frasco. Aquilo não era descuido, não era ignorância, era ação, deliberada, repetida, perigosa. O bebê respirou com esforço. Um gemido curto escapou de seus lábios, quase um pedido de socorro. O coração de Júlia apertou. Ela guardou o frasco no bolso do avental com o instinto automático de quem já sabe que aquilo é mais do que um objeto. É prova, é pista, é ponto sem retorno. Quando desceu as escadas, sentiu o peso do olhar da patroa seguindo cada passo, embora nada estivesse sendo dito. Mas o ar estava diferente, mais pesado, mais atento, como se alguém tivesse finalmente percebido que Júlia estava vendo demais. Ela tentou manter o ritmo normal, fingir rotina, seguir como sempre. Mas por dentro, tudo nela já estava em alerta. Porque a partir daquele momento, Júlia não era mais apenas a faxineira discreta. Era a única pessoa naquela casa que sabia. E quando alguém sabe demais, a noite sempre chega mais cedo. Se essa história já te prendeu até aqui, se inscreva no canal. O que vem a seguir é ainda mais intenso, e você não vai querer perder os próximos passos dessa descoberta. Júlia desceu as escadas com o frasco escondido no bolso, mas a sensação era de carregar uma bomba prestes a explodir. Cada degrau rangia, como se denunciasse sua respiração acelerada. O cheiro do corredor, antes só perfume caro, agora parecia impregnado de algo mais denso, quase palpável, o peso de um segredo que não sabia se podia carregar sozinha. A casa, que antes parecia grande demais, agora parecia estreita, apertada, observadora. E pela primeira vez, Júlia notou como as câmeras nas paredes piscavam devagar, lembrando olhos que nunca fechavam. Na cozinha, a babá organizava mamadeiras vazias com uma expressão cansada demais para alguém tão jovem. Seus dedos tremiam quando afastava o cabelo do rosto. O silêncio entre as duas só aumentava o desconforto, até que Júlia percebeu algo que nunca havia notado com clareza. A babá evitava olhar diretamente para o bebê sempre que a patroa estava por perto. Não era medo dela. Era medo de algo pior. Dizer sem querer que sabia demais. "Ele dormiu?" perguntou, tentando manter a voz firme. A babá hesitou. "Dormiu diferente. Muito mais rápido do que deveria." Júlia sentiu o estômago contrair. Não perguntou mais, não podia. Ainda não. Mas aquilo era mais uma peça se encaixando onde não deveria. Ao longo do dia, coisas que antes passavam despercebidas começaram a gritar aos olhos dela.
pequenos frascos na bolsa da patroa, copos de água que ela não deixava ninguém tocar, idas ao quarto do bebê em horários aleatórios e um leve tremor na mão da mulher quando alguém perguntava sobre a saúde do filho. Era tudo tão sutil, tão bem escondido, tão perfeitamente calculado, que qualquer pessoa distraída chamaria aquilo de exagero. Mas Júlia não era mais distraída. À tarde, enquanto aspirava o corredor do andar superior, um som inesperado a fez parar. Não foi choro, foi o oposto. Silêncio abrupto. O tipo de silêncio que surge quando um barulho, no caso a respiração, some sem aviso. Ela desligou o aspirador e encostou a orelha na porta do quarto. Nada. O ar ficou preso no peito dela, enquanto empurrava a porta devagar. O bebê estava imóvel demais. Por um instante que quase roubou sua força, Júlia achou que o pior havia acontecido. Mas então ele respirou. Fundo, cansado, pesado. Um alívio curto, seguido por uma angústia maior. Aquilo estava piorando rápido. E como se tivesse sido atraída pelo próprio silêncio, a patroa surgiu atrás dela, parada no batente da porta, observando tudo com uma expressão difícil de decifrar. "Algum problema?" perguntou baixinho. Júlia engoliu seco. Ele parecia ofegante. A patroa sorriu. Não um sorriso amável, um sorriso ensaiado, frio. "Bebês fazem isso. Você não tem filhos, tem?" A frase perfurou mais fundo do que deveria. Não era uma pergunta, era um aviso. A partir daquele momento, a patroa começou a segui-la pela casa. Às vezes abria portas de repente, outras vezes aparecia na cozinha sem motivo. Em certos momentos, aproximava-se tanto que Júlia conseguia sentir o perfume misturado ao cheiro químico que agora reconhecia e temia. À noite, quando o sol já havia sumido e a mansão se enchia de sombras longas, Júlia encontrou a babá debruçada no berço, chorando baixinho. "Júlia, ele não está bem. Ele acorda pior todos os dias." A voz saía trêmula, como se carregar aquela verdade já estivesse sugando suas próprias forças. Júlia segurou o berço com as duas mãos, tentando acalmar a própria respiração. Ela queria contar o que sabia, mostrar o frasco, revelar o cheiro, mas a porta do quarto se abriu abruptamente. A patroa novamente. Os olhos verdes, frios, percorrendo cada canto do quarto. Como se contasse quantos segundos cada uma ficava perto do bebê. Algo dentro de Júlia se apertou como uma corda. Ela sabia. Aquela mulher sabia que algo estava mudando. Sabia que alguém estava começando a ver, e isso tornava tudo mais perigoso do que antes. Foi ali, diante da porta entreaberta e do peso invasivo daquele olhar, que Júlia entendeu uma verdade que mudaria tudo. O perigo não estava mais no que ela não sabia. O perigo agora estava no que ela já tinha percebido. E você? O que faria no lugar da Júlia? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber como você reagiria nessa situação. A noite caiu sobre a mansão como um peso. Não como escuridão comum, mas como se algo sufocasse até a luz que vinha dos abajures. Júlia subiu as escadas com passos controlados, o coração batendo no ritmo errado, como se cada batida empurrasse um aviso mais urgente que o anterior. O corredor estava silencioso demais, e quando o silêncio muda de textura, é porque algo já aconteceu. Ao chegar perto do quarto, ela parou. A porta estava apenas encostada, e pela fresta, uma luz azulada iluminava o chão. Ela ouviu, ou pensou ter ouvido, um gemido, fraco, arrastado. Empurrou a porta devagar, e o mundo virou um ponto. O bebê estava caído no berço, mole como um pano encharcado, o rosto vermelho ao extremo, os lábios arroxeados. A respiração era tão curta que parecia inexistente. A babá, desesperada, tentava mantê-lo acordado, murmurando o nome dele com a voz quebrada. "Júlia, ele não responde", disse, empapada de lágrimas. Júlia correu até o berço, mas antes que pudesse tocar na criança, percebeu outro detalhe, um que arrancou o ar dos pulmões dela. A mamadeira, ainda morna, ainda com resíduo grudado nas paredes internas. Um resíduo espesso e familiar demais. E atrás da poltrona,
Jogado como quem tenta esconder um crime às pressas, estava outro frasco pequeno, de vidro transparente, com o mesmo rótulo que ela encontrara no dia anterior. Agora, vazio. O peito dela se fechou por dentro. A porta se abriu com força. A patroa surgiu ofegante, fingindo susto, colocando a mão na boca com teatralidade ensaiada. "O que vocês fizeram com o meu filho?" gritou, arrancando o bebê do colo da babá com brutalidade velada. Mas Júlia viu o que ninguém mais viu. A mão da mulher tremia. Tremia não de medo, tremia de fúria por ter sido pega antes da hora. A patroa puxou a criança contra o peito, quase esmagando o pequeno corpo, e gritou por ajuda. O motorista subiu as escadas correndo. 2 empregadas apareceram. O caos tomou forma instantaneamente, mas era um caos moldado por uma pessoa só. A mãe, tentando controlar a narrativa a cada grito. "Ele estava bem comigo", ela berrava. "Foi só deixar nas mãos de vocês que ele piorou. Vocês duas querem destruir a minha família." A babá caiu no chão, tremendo. Júlia não se moveu, porque algo dentro dela quebrou. Não era medo, não era dúvida, era certeza. Certeza absoluta. Certeza do que estava acontecendo. Certeza do motivo. Certeza de que aquilo não era a primeira vez. Certeza de que ela fora conivente por silêncio, até agora. E então veio o momento que separou tudo antes e tudo depois. Um paramédico entrou correndo, chamado pelo motorista, sem esperar ordens. Pegou o bebê dos braços da mulher e parou ao ver a coloração da pele dele. Parou como quem reconhece o impossível acontecendo diante dos olhos. "O que ele ingeriu?" perguntou firme. A patroa hesitou. Por meio segundo. Só meio segundo. Mas meio segundo é tempo suficiente para a verdade abrir uma rachadura. Porque Júlia viu. Viu o olhar da mulher correr até a mamadeira. Viu a tensão no maxilar. Viu o medo. Medo real, no fundo dos olhos dela. E naquele instante Júlia entendeu. Ela não precisava mais provar nada. A própria reação da patroa já era uma confissão. O paramédico repetiu mais duro. "Senhora, o que essa criança ingeriu?" Silêncio. Aqueles 3 segundos de silêncio foram o clímax de uma história inteira. Júlia deu um passo à frente e, pela primeira vez, ergueu a voz. "Ele ingeriu isso aqui." Tirou o frasco do bolso. O vidro brilhou sob a luz. E a mansão inteira pareceu parar, até o ar. A patroa recuou como se tivesse sido atingida. "Você está armando isso contra mim. Você... Ela está inventando tudo." Mas a voz dela tremeu. E naquele tremor, a máscara caiu por completo. Nada seria igual depois daquele segundo. A história inteira encontrou sua virada. E ninguém ali, nem mesmo Júlia, tinha como voltar atrás. Se esse momento também te arrepiou, se essa virada te atingiu como um soco no peito, deixa o seu like agora. Isso mostra que você está sentindo essa história junto comigo. O corredor do hospital parecia longo demais para os passos de Júlia. Longo, frio e iluminado por lâmpadas que estalavam como se disputassem espaço com o silêncio pesado que pairava no ar. Depois da ambulância arrancar da mansão, tudo aconteceu rápido demais. Rápido o suficiente para arrastar todos para dentro de uma realidade que ninguém mais conseguia evitar. Agora ali, longe das paredes luxuosas e da falsa perfeição da mansão Moretti, a verdade tinha outro som, outro cheiro, outro peso. Júlia parou diante da porta de vidro da sala de atendimento. O bebê estava lá dentro, pequeno demais dentro daquele berço hospitalar, rodeado de aparelhos que bipavam em um ritmo que dava medo até de respirar perto. O rosto dele, agora mais pálido do que nunca, parecia descansar numa paz frágil. Aquela paz que só vem quando o corpo finalmente recebe a chance de lutar. A babá, sentada ao lado, tinha o rosto marcado pelo choro. As mãos apertavam um lenço como se aquilo fosse a única coisa capaz de impedir seu próprio desmoronamento. "Ele está estabilizando", disse, num fio de voz. O médico disse que... Por pouco, essas 2 palavras entraram em Júlia como ferro quente.
Ela encostou as mãos na barra do vidro, sentindo a superfície gelada contra os dedos. O frasco no bolso, agora vazio de função, parecia pesar mais do que antes. Não era mais uma pista presa à dúvida. Era o símbolo do limite ultrapassado, a fronteira onde o crime se escancara, onde a inocência se quebra, onde até o silêncio vira cúmplice. Júlia fechou os olhos por um instante. Se permitiu sentir. Respirar. Tremer. Porque até ali ela vinha se segurando por dentro, costurando coragem com medo, passo por passo. Agora, com o bebê longe da mansão, longe do perfume doce que mascarava veneno, longe de mãos que não sabiam amar, ela finalmente podia sentir o que aquele momento representava. E doía. Doía porque ela sabia o que era ter a vida destruída por algo que nunca fez. Doía porque aquele bebê quase perdeu a dele sem entender por quê. Doía porque tudo aquilo poderia ter acontecido muito antes, muito pior, se ela não tivesse visto o que ninguém queria ver. O barulho de passos fortes ecoou no corredor. O milionário chegou às pressas, o rosto marcado pela angústia que nenhum dinheiro no mundo consegue esconder. Ele não disse nada quando passou por Júlia e pela babá. Apenas colocou as mãos na cabeça, respirou fundo e encarou o filho pelo vidro. Minutos passaram sem que ninguém ousasse quebrar o silêncio. Até que ele se virou para Júlia. O olhar dele não era de raiva nem de acusação. Era de alguém que teve o chão arrancado e agora tentava encontrar um único ponto fixo para não cair. "Você viu tudo, não foi?" Perguntou quase num sussurro. Júlia não respondeu. Não precisava. Ele baixou o olhar para o frasco que ela segurava agora nas mãos. Porque, de alguma forma, naquele hospital, ela finalmente teve coragem de tirá-lo do bolso. Ela não levantou o frasco como naquele instante de ruptura na mansão. Ela apenas deixou que ele visse. De perto, sem gritos, sem performar, sem máscaras. Um gesto tímido, mas devastador. O pai passou a mão pelos olhos, engolindo o que parecia um soluço. A babá apertou a boca, tentando segurar o choro. E Júlia, mesmo sem chorar, tinha lágrimas seguradas em algum lugar da garganta, presas entre indignação e alívio. A verdade estava ali, inteira, crua, irrefutável. O que viria depois ainda era um território desconhecido. Mas uma coisa era certa. Ninguém voltaria para aquela casa do mesmo jeito. Nem o pai, nem a babá e, definitivamente, nem Júlia. Porque uma vez que você enxerga o que estava escondido, é impossível voltar a fingir que não viu. Se essa parte mexeu com você, se esse silêncio e esse peso te tocaram de alguma forma, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Ou se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Isso fortalece nosso trabalho e nos ajuda a continuar contando histórias tão intensas quanto essa. Os dias que se seguiram no hospital foram como um longo amanhecer nublado, nenhum completamente claro, nenhum completamente escuro. Júlia passava horas sentada na cadeira de canto, observando o bebê dormir com uma respiração finalmente tranquila, sem o som sufocado que antes rasgava o silêncio da mansão. Era estranho perceber como um corpo tão pequeno podia alterar o ritmo de uma vida inteira. O milionário entrava e saía do quarto com passos pesados, mas agora havia algo diferente nele. Algo quebrado, sim, mas também algo desperto. Ele falava baixo com os médicos, agradecia cada enfermeira com um aperto de mão cansado, como se tentasse compensar o tempo em que acreditava em uma mentira bem ensaiada demais. E Júlia? Júlia agora era outra. Ainda usava o mesmo uniforme, ainda caminhava com a mesma discrição. Ainda segurava o frasco encontrado naquela noite como se fosse uma memória física do que quase aconteceu. Mas dentro dela, algo tinha mudado para sempre. Não era coragem. Coragem, às vezes, nasce do impulso. O que nasceu nela era outra coisa. Convicção. Convicção de que, mesmo depois de tudo o que viveu, ainda havia dentro dela um espaço capaz de proteger alguém, mesmo que ninguém tivesse protegido ela no passado. Quando o bebê abriu os olhos pela primeira vez desde o episódio, não foi para a mãe, foi para ela. Foi um olhar curto, curioso, frágil, mas limpo, sem medo,
sem dor. Júlia sentiu algo aquecer dentro do peito, como se aquele instante fosse um pedido silencioso, uma espécie de fica dito sem palavras. E por mais que ela estivesse acostumada a ser invisível, naquele momento ela não se sentiu pequena, não se sentiu descartável, se sentiu necessária. Algumas horas depois, o milionário se aproximou dela no corredor, segurando um envelope e um olhar que misturava culpa, gratidão e um pedaço de humanidade que talvez estivesse adormecido há anos. Eu queria agradecer, mas agradecer não é o suficiente, disse ele com a voz baixa e sincera. Você salvou o meu filho, e eu não vou esquecer disso. Ele ofereceu um novo cargo, novas condições, um novo começo, não como pagamento, mas como reparação, como reconhecimento do valor de alguém que ninguém olhava duas vezes. Júlia aceitou sem pressa, sem emoção exagerada, apenas com a calma de quem finalmente se reencontra. Porque às vezes, um recomeço não vem com fogos de artifício, vem com silêncio, com um berço respirando ao fundo, com a sensação de estar no lugar certo pela primeira vez em muito tempo. E agora que você chegou aqui, eu preciso falar com você também. Você que ficou, que ouviu, que respirou fundo junto com cada personagem dessa história, sabe o que ela realmente diz? Que o mundo é cheio de pessoas que ninguém vê, cheio de lutas que ninguém acredita, cheio de dores que ninguém escuta. E mesmo assim, ainda existem pessoas como a Júlia, pessoas que olham para onde ninguém olha, que veem o detalhe que todo mundo ignora, que têm coragem de não desviar o olhar quando algo está errado. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você tenha sido o Júlia da sua própria vida, ou da vida de alguém. Se essa história te tocou de verdade, saiba, você não está só. E se quiser apoiar esse trabalho, você pode fazer isso com um Super Thanks ou se inscrevendo no canal agora. Esse gesto, pequeno para alguns, faz uma diferença enorme para quem cria essas histórias para você. Obrigado por assistir até o fim, de verdade. E se essa história encontrou espaço dentro de você, talvez a próxima também encontre. Tem outro vídeo te esperando logo aqui, do jeito que você gosta. Humano, profundo, cheio de alma, pronto para te acompanhar onde quer que você esteja.